Caminho das Águas, sobre a importância da água que chega até você. Podcast oficial da ASBAN, Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do município do Natal. Especial Semana da Água, episódio 1. Águas subterrâneas, o invisível visível e as implicações globais. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio deste podcast desenvolvido pela Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do município do Natal, ASBAN, junto à Prefeitura Municipal do Natal. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, em 22 de março, este podcast tem como objetivo iniciar discussões acerca de temas relacionados à educação sanitária e ambiental. Proposta pela Organização das Nações Unidas, o tema deste ano, do Dia da Água, é Águas Subterrâneas. Para iniciarmos nossa discussão, convidamos a doutora Cláudia Luciana Varnier, pesquisadora do Instituto de Geociências da USP e PhD em Hidrogeologia. Oi, Cláudia, tudo bom? Tudo, boa tarde a todos. Tudo bom? Tudo bem. Cláudia, gostaria de falar com você sobre o universo das águas subterrâneas. É verdade que temos esse tesouro embaixo de nós? E qual a real importância dessas reservas? Então, eu sempre gosto de iniciar, e às vezes comentar sobre a importância, das águas subterrâneas, com aquele famoso ditado, que os olhos não veem, o coração não sente, Então, acho que muita gente não sabe, mas as águas subterrâneas, elas exercem um papel social, econômico e ecológico muito grande, na sociedade. Então, só para que vocês tenham uma ideia sobre a magnitude disso, estudos, e dados que são apresentados pela Unesco demonstram que a necessidade, o consumo de água doce no mundo, ela tem aumentado em aproximadamente 1%, a cada ano. E, obviamente, isso vai representar, claro, e está ligado a uma conjunção de fatores aí, que desde o crescimento populacional, desenvolvimento econômico e, claro, o maior consumo, a maior demanda, desse recurso. Então, só para que vocês tenham uma ideia do papel social das águas subterrâneas, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, elas são abastecidas, de alguma maneira, pelas águas subterrâneas. E, no caso, por exemplo, se a gente voltar a trazer isso para um cenário nacional, os dados apresentados no estudo desenvolvido pelo professor Ricardo Hirata, da USP, e colaboradores, um documento que foi publicado em 2019, demonstra que 52%, dos mais de 5.500 municípios brasileiros depende, da água subterrânea como uma fonte de abastecimento, seja ela total ou parcial. Somado a isso, estima-se que existam no país mais de 2,5 milhões de poços tubulares. Então, em áreas tropicais, das quais o Brasil está inserido, cerca de 30% a 40% das vazões dos rios brasileiros são provenientes aí justamente das águas subterrâneas que os alimentam. Então, se a gente pensasse num cenário, digamos assim, bastante preocupante, ou seja, se esse recurso hídrico ele se esgotasse, a repercussão que nós teríamos seria bastante desastrosa, porque muitas dessas espécies, tanto da flora quanto da fauna, poderiam desaparecer. Isso, perfeito. Cláudia, afinal de contas e de forma bem didática, o que são as águas subterrâneas? E eu ainda acrescento uma segunda questão. Como é feita essa extração? Ótimo. As águas subterrâneas, elas podemos assim definir
como aquela água, né, que ela é armazenada no subsolo, né? Então, por isso que para a gente se torna aí um recurso invisível, e ela está armazenada no que nós chamamos de reservatórios, né, subterrâneos, denominados de aquíferos, né? Então, os aquíferos, eles são capazes, né, não somente de armazenar essa água, como também de transmiti-la, tá? E respondendo à segunda questão, né, então, como é que nós podemos ter acesso a esse recurso? Então, não somente no Brasil, como em qualquer outra região do planeta, as águas subterrâneas são extraídas normalmente por meio de poços, tá? Esses poços, eles podem ser rasos, desde pequenas dezenas de metros a profundos, né, centenas ou milhares, né, de metros de profundidade, podendo ser escavados ou construídos a partir de equipamentos especializados. Uma outra forma também de se captar a água subterrânea, também se dá a partir de nascentes, né, popularmente conhecido, né, por nós como olhos d'água. Cláudia, eu queria linkar já com a sua resposta a seguinte pergunta. Explica para o nosso público como se dá o armazenamento desse recurso. Então, as águas subterrâneas, né, elas ficam, né, o armazenamento dela nesses reservatórios, né, subterrâneos, que nós costumamos denominar de aquíferos, é importante salientar que a água, ela pode estar armazenada, né, preenchendo aí, no caso, os espaços entre os sedimentos, no caso, por exemplo, a areia, né, então esses espaços que existem entre os grãos de areia, né, que costumamos denominar de poros, ou mesmo preenchendo, né, atravessando fraturas que acabam, por vezes, atravessando aí as rochas cristalinas, né? Então, e esse movimento da água, a água ela está em constante movimento, né, dentro desses reservatórios, o que é muito importante salientar. E uma outra coisa que eu gostaria também de relatar é que o tempo em que a água permanece nesses reservatórios, ela é muito variável, depende também muitas vezes do tipo de aquífero, né? Então, estamos falando aí desde alguns dias, por exemplo, ou às vezes até dezenas ou milhares de anos. Muito importante também, né, quando nós estamos discutindo, né, sobre o valor social, o valor econômico, né, das águas subterrâneas, nesse mesmo estudo, né, desenvolvido aí pelo professor Hirata, né, e colaboradores, né, um documento, né, que foi publicado em 2019 e que tem como título As Águas Subterrâneas, né, e o papel socioeconômico no Brasil. Os autores, eles estimaram que cerca de pouco mais de 18.600 milhões de metros cúbicos são extraídos anualmente dos aquíferos. Para que nós, né, tenhamos uma ideia da dimensão desse valor, esse volume ele seria suficiente para abastecer toda a população brasileira. Perfeito. Eu queria agora fazer uma pergunta para você em relação às mudanças climáticas. Qual a ligação que você poderia nos apontar entre as águas subterrâneas, esse cenário das águas subterrâneas, em relação ao cenário das mudanças climáticas no país, no mundo, se você tiver esses dados? Tá. A questão, né, de mudanças climáticas, né, e os efeitos delas, né, tem sido um tema bastante discutido aí nas últimas décadas, né, e só para que vocês tenham uma ideia, né, de como isso, né, afeta, né, os recursos hídricos, sejam eles superficiais ou mesmo subterrâneos,
A própria Unesco, né, em seu relatório, um relatório que foi publicado aí em 2018, ela aponta que o ciclo hídrico, né, no mundo, ele tem sofrido grandes mudanças, né, e tem sido intensificado aí em função das próprias mudanças climáticas a qual nós estamos sujeitos. Então, nesse mesmo estudo, né, estima-se que aproximadamente essas áreas que hoje, né, hoje em dia, ou até pouco tempo atrás, eram úmidas ou secas, elas têm se tornado, assim, as situações, né, se tornando bastante extremas. Então, a própria organização, ela avalia que pouco mais de 3,5 bilhões de pessoas, né, ou seja, quase metade da população mundial, elas vivem em áreas que apresentam, né, algum potencial de escassez de água em um determinado momento do ano. Uhum. E isso tenderá a aumentar pelas próprias projeções da Unesco. Isso deverá chegar aí a um número, né, muito maior de pessoas, aí a quase 5 bilhões de pessoas, né, numa projeção que nós temos aí para 2050. Mais uma pergunta em relação a esse tema. Nas suas palavras, esse recurso é finito? Essa é uma pergunta super importante e nós sempre nos deparamos com ela, né? E, no caso, né, com os aquíferos, né, as águas subterrâneas não é diferente. Eu li recentemente, né, um estudo das Nações Unidas, né, cujo tema que é um relatório, né, que foi publicado sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos no mundo, né, em 2021, e existem vários trabalhos, né, várias projeções que mostram que os principais aquíferos do mundo, eles já estão sofrendo algum tipo de estresse hídrico, né? E, obviamente, esses sistemas, né, existe aí um dado de que 30% desses sistemas, eles podem estar se esgotando, né? Então, isso é uma informação, assim, além de importante, algo que realmente nós precisamos aí, como sociedade, como pessoas que trabalham com gestão, né, de recursos hídricos, algo que nós devamos, né, considerar. Por que nós estamos passando por isso, né? E será que a gestão que nós estamos adotando é uma gestão que nós podemos dizer de sustentável, né? Então, são situações que estão aí, né? E que estamos nos deparando com isso e precisamos, obviamente, enfrentar. Perfeito. Cláudia, eu quero agradecer muito a sua participação e toda a contribuição da sua pesquisa, da sua vida acadêmica. Eu deixo esse espaço agora para você, caso você queira dar uma complementação e uma última fala para os nossos ouvintes. Claro. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, né, em participar desse podcast. Eu acho que também uma coisa muito importante, né, que nós não podemos nos esquecer, de que, assim como qualquer recurso, né, que existe no nosso planeta, eu acho que nós só conseguimos atingir, né, e os nossos propósitos, os nossos objetivos, quando nós estamos trabalhando em conjunto, né? Então, sabermos reconhecer o papel que nós temos aí como cidadão, né? Então, sabemos os nossos direitos, dos nossos deveres, tá? Lembrando que
como hoje as águas subterrâneas são consideradas aí como um recurso estratégico para o desenvolvimento, né, para garantir o desenvolvimento socioeconômico de uma cidade, de uma nação, de um país, tudo isso passa por uma conscientização, né, que nós temos de que é preciso cuidar, né, precisamos proteger para que nós consigamos aí, né, no futuro, né, termos, no caso, esse recurso à nossa disposição. Tá? Então, fica essa mensagem, tá? E estamos aí à disposição para que, no que for necessário. Muito obrigado novamente. Chegamos ao fim deste primeiro episódio para a Semana da Água. Obrigado a você, ouvinte, ou a você que nos acompanhou por outras mídias. Nos sigam através das redes sociais da Prefeitura do Natal e esperamos você no próximo episódio. Realização, ASBAN e Prefeitura do Natal.